Mas então, Dani, a partir do controle da raiz, você pode criar alguns problemas aí para funcionamento livre da internet. Então, Eu queria que você explicasse o que é o servidor raiz, o que é isso. Então, o ponto .com está na raiz. Então, o ponto .com não foi afetado porque está na raiz, ele foi afetado porque ele é tocado por uma empresa americana. Entendo. O ponto .br também está na raiz. Nunca tivemos nenhuma interferência nisso. O ponto .cu, que é de Cuba, está na raiz, ninguém interfere. O ponto Coreia do Norte, o ponto Palestina, são pontos da raiz que funcionam normalmente. Então, a raiz nunca foi afetada por nada relacionado a um governo específico. Eu posso garantir isso. Quer dizer, nunca um governo específico, e particularmente o governo americano, afetou alterações na raiz. Agora, a VeriSign, como companhia americana, ela segue uma legislação americana, mas isso não tem nada a ver com a estrutura ICANN interna, tem a ver com a estrutura interna americana, com uma empresa interna que está dando serviço que os americanos não gostariam que fosse dado. Então eles interferiram no serviço dessa empresa. Agora, evidentemente os que são mais precavidos vão dizer, bom, mas talvez isso possa ser extrapolado para a raiz. Talvez amanhã alguém dizer, não, mas a ICANN é uma empresa americana que lida da raiz, deveríamos tirar X ou Y da raiz. Bom, isso nunca foi cogitado. E a gente espera que deixe de ser possível de ser cogitado quando acabar o agreement. A partir daí, isso desaparece. Agora, só para a gente explicar, Dani, porque a gente está falando de raiz, né? Você está falando do servidor A que está Isso, lá. na VeriSign. Na VeriSign. Desgraçadamente. Então, eu queria que você explicasse, porque talvez não seja claro para uma pessoa que Então, eu vou contar uma historinha então, aí. só Eu para vou contar uma historinha. porque é muito importante para... Isso aconteceu acho que foi 28 de janeiro de 88. Não, de 98, perdão. 98. Na transição da área acadêmica para a área comercial, quer dizer, quando os Estados Unidos notou que havia, digamos, um enorme interesse comercial em que as coisas fossem estáveis na internet, o Ira Magaziner, que era o assessor do Clinton na área de informática, foi tratado de como é que isso funcionaria. Isso. E daí se descobriu que havia uma raiz, os endereços estavam todos pendurados na raiz, etc. e tal, isso, aquilo, e ele se aproximou do pessoal da Universidade de Southern California, na época o Postel estava por lá, e falou, bom, esse negócio da raiz como é que é e tal, como é que funciona? E o Postel falou, não, esse negócio da raiz vocês não se preocupem, porque esse negócio funciona entre interação entre operadores. Os operadores de servidor raiz são todos independentes, trabalham nas organizações mais variadas, acadêmicas, militares, tem um no Japão, tem dois na Europa, etc. e tal. Então os Estados Unidos disseram, não, mas como o A, que era na época da Network Solutions, ia passar para a VeriSign, então como o A é o que gera o dado para todo mundo, controlando o A, nós controlaremos o conteúdo dos demais e não haverá risco. Aí Postel, num ato desafiador, né, ele morreu no mesmo ano, mas não sei se ele morreu do coração. Por outros motivos. Ele mandou um e-mail para 8 dos servidores raiz dos 12, dizendo o seguinte, olha, eu gostaria de fazer um teste aí, troquem o A pelo B, passem a ouvir o B. E o B era o dele, que trabalhava em Maneira del Rey. Ou seja, espelhavam o B. Passem de ouvir o A, deixem de ouvir o A, escutem o B. O B vai gerar a informação de raiz. E os 8 mudaram para o B. Né? E só não mudaram para o B os 4 do governo americano. Né? A VeriSign e os outros 3. Então isso deixou o Ira Magaziner absolutamente possesso, irado e furioso. Ligaram no meio da noite, disseram, não, desfaça isso. Aí falou, não, isso é um teste, eu estou testando, blá blá blá. E aí no final, evidentemente, ele devolveu o A, mas o que ele queria mostrar com isso é que havia uma relação de confiança com os operadores raiz e que eles ouviriam ele por uma questão de ascendência técnica, não por uma questão de querer americano ou VeriSign. Quer dizer, ele podia tirar do A o poder de ser o master dos masters e passar isso para o B numa boa, não haveria problema. Então, a estabilidade não estava no fato de quem controlasse o A controlaria o mundo, porque o B poderia ser o líder, ou o C, ou o D, o que fosse. Quantos são, Dani? São 13. Por que 13? Porque o tamanho do pacote privilegia 13. Todos eles têm um nome muito curto, A, B, C, etc. e tal, e mais que isso, que não caberia num único pacote. Então, para fazer uma pergunta de broadcast para todos eles, você usa um tamanho de pacote onde cabem 13. Então, não é legal ter mais que 13. Mas não é problema porque agora tem uns 300, porque esses 13 têm espelhos. Então nós temos o espelho do F aqui. Então os 13 originais têm um monte de filhotes aí. Então não há problema, não é um ponto de estabilidade. Por que a gente quer ter um espelho aqui no Brasil? Já temos. É bom porque se você, digamos que você perca por algum motivo acesso aos servidores raiz básicos, digamos que existe um ataque de negação de serviço e você perde. Então, você não saberia como resolver domínios não brasileiros. O mesmo domínio brasileiro, o BR, se você não sabe nada sobre ele, você recorre à raiz. Então, se você tiver algum servidor raiz aqui,
você resolve aqui, você não precisa ir lá fora para resolver. Quer dizer, resolver é encontrar O endereço correspondente ao nome. Isso é tudo uma grande. Que tem no servidor uma grande lista telefônica, que começa no servidor raiz. O nome de domínio. Então, no final, só para acabar a historinha, o que aconteceu? Então, o governo americano acabou fazendo um acordo tripartite, que é assim: eles têm um acordo com a VeriSign para rodar o ar, e eles têm um acordo com alguém que iria controlar o conteúdo do ar. Esse alguém é o ICANN hoje. Então, o Departamento de Comércio tem um acordo diretamente com a VeriSign, e o Departamento de Comércio tem um acordo com a ICANN, porque a ICANN é que gera o conteúdo que vai para o ar. E quando a ICANN gera o conteúdo que vai para o ar, eles xeretam para ver se está de acordo, para ver se não há um problema. Essa é a atual situação. E essa ingerência você acha que vai acabar quando vencer esse... Quando acabar esse... desgraçadamente, as coisas funcionam de uma forma estranha. Quer dizer, por exemplo, pela grita que houve em relação a essa ingerência demorou para acabar. Ela teria acabado, na minha opinião, uns 3, 4 anos atrás, se não houvesse toda essa gritaria do fato que existe a ingerência. Porque, evidentemente, eles também têm Senado, têm congressistas, quer dizer, e esse pessoal fica preocupado com a perda de controle de uma situação em que garante, para muitas empresas americanas, um mercado enorme. Então, eles não querem arriscar nada nessa área. Então, a paranoia existe de ambos os lados. Só para o que o Murilo falou, a gente te cortou, ele falou uma coisa que alguns já defenderam. Por que então não tirar, não montar um órgão de governança numa outra área assim? A minha opinião a respeito dessa é a seguinte: nós devíamos sair do acordo com os Estados Unidos para um acordo com ninguém. A gente acha que isso devia ser feito um processo bottom-up, um processo de baixo para cima, como existe hoje. Acho que já tem bastante gente de diversos lugares representando posições no ICANN, e essa instituição, para o nível de serviço que faz, devia ser gerida dessa forma. Se você colocar governos aí, nós estaremos num mato sem cachorro. Mas eu vou colocar. Opa, professor Cláudio vai colocar o cachorro no Primeiro, mato. dando um exemplo paralelo ao do Javier, mas exatamente do que você falava que pode ser uma verdade, pode ser uma mentira. Nas eleições parlamentares de 2006, circulava pela internet amplamente que 50% de votos nulos anulariam a eleição. E que aí então não valeria a eleição, haveria uma segunda, haveria uma terceira, haveria uma quarta, e aquilo estimulou certamente pessoas que achavam que era válido a opção do voto nulo. Né? Porque estranhamente no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, quando tem o horário gratuito na mídia eletrônica, não ensina a votar nulo. Não ensina a votar nulo. Então, é proibido, digamos assim, oficialmente, ensinar a votar nulo. A internet começou a pregar o voto nulo, mas era uma mentira. A legislação brasileira considera o voto nulo inválido, vai para a lata de lixo. Claro. E o parlamento é montado com o que sobrou, seja 48%, 50%, etc. Mas o movimento na internet foi tão avassalador que precisou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral mandar uma mensagem para os jornais, e suponho que também para a internet, para dizer, olha, isso daí não é verdadeiro. Né? E aí frustrou um monte de gente, mas para mostrar que há uma onda também de mentira que encontra um clamor popular. A minha pergunta agora é sobre os ditos crimes cometidos pela internet, né? Informações, crimes de pedofilia ou informações não verdadeiras e tudo mais. Consta que alguns governos, como o americano, como a União Europeia, têm legislação rigorosa para impedir. Consta, por outro lado, também que os grandes domínios, como Google, MSN e Yahoo, protegem quem eventualmente tenha praticado algum desse suposto crime e não permite que esse, aspas, criminoso seja alcançado. 1. Qual é a sua opinião a respeito? 2. O que diz a legislação brasileira? Porque eu já ouvi muito que, por exemplo, propaganda nazista está localizada em sites em Portugal. E aí o governo brasileiro, que tem uma legislação antinazista, não pode alcançar.